Você já sentiu que sua vida está cercada por desafios? Que o medo parece maior do que a sua fé? Você já enfrentou momentos em que parece que nada dá certo e tudo o que você quer é um sinal de Deus, uma resposta, um livramento? Se você já se sentiu assim, então este vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre um santo poderoso, um homem que andou ao lado de Jesus, viu milagres acontecerem diante dos seus olhos e foi testemunha viva do poder de Deus. São Tiago Maior. Apóstolo, ele foi um dos discípulos mais próximos de Cristo, aquele que teve a coragem de proclamar o Evangelho sem medo e que até hoje intercede por aqueles que clamam com fé. E neste vídeo, eu não só vou te contar a história emocionante de São Tiago, mas também faremos juntos orações poderosas por proteção, livramento e cura. Então, se você está passando por uma batalha difícil, se sente que precisa da ajuda divina para vencer um desafio, ou se deseja entregar seus problemas nas mãos de Deus, fique comigo até o fim, pois esta oração pode transformar a sua vida. Agora, antes de tudo, vamos fazer juntos a oração de São Tiago Maior e pedir sua poderosa intercessão. Coloque a mão no coração, respire fundo. Agora, feche os olhos e ore comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Tiago Maior, apóstolo fiel escolhido por Cristo, testemunha viva da sua glória e poder, vós que deixastes tudo para seguir o Mestre, que enfrentastes perseguições, desafios e perigos, sem jamais abandonar a fé, intercedei por nós neste momento de necessidade, que, pelo vosso exemplo, sejamos fortalecidos na coragem, amparados na esperança e protegidos contra todo o mal. São Tiago Maior, defendei-nos das ciladas do inimigo, afastai toda dor e enfermidade, concedei-nos a graça que hoje pedimos com fé. Aqui faça seu pedido a São Tiago. Amém. Agora eu quero saber, para quem você dedica essa oração? Qual é a enfermidade? Qual é a ferida que você deseja que São Tiago interceda? Deixe nos comentários o nome de quem devemos orar e de qual cidade você está nos assistindo, porque juntos formamos uma corrente de fé e o céu se abre para aqueles que creem. São Tiago Maior era um simples pescador quando foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Ele era irmão de João, outro discípulo muito próximo de Cristo. Mas Tiago não era qualquer seguidor. Ele estava entre os 3 discípulos mais íntimos de Jesus, aqueles que presenciaram momentos únicos, como a transfiguração no Monte Tabor. Ele viu com seus próprios olhos o rosto de Jesus brilhar, como o sol, viu Moisés e Elias aparecerem diante do Mestre e ouviu a voz de Deus ecoar: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Ouviu. Tiago era um homem de coragem. Após a ressurreição de Cristo, ele pregou sem medo, viajou por terras desconhecidas e enfrentou a perseguição do Império Romano. Ele sabia que sua missão era levar a palavra de Deus ao mundo, mesmo que isso lhe custasse a vida. E foi exatamente isso que aconteceu. São Tiago Maior foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi preso por ordem do rei Herodes Agripa e condenado à morte por pregar o Evangelho. Mas mesmo diante da espada do carrasco, ele não negou sua fé. E é por isso que, até hoje, São Tiago é invocado nos momentos de dificuldade, de perseguição, de enfermidade e de desespero. Ele sabe o que é lutar. Ele sabe o que é sofrer. Mas, acima de tudo, ele sabe o que é vencer pelo poder de Deus. Depois de sua morte, São Tiago não deixou de agir no mundo. Seus milagres atravessaram os séculos e sua presença foi sentida em momentos cruciais da história. O milagre do apóstolo em batalha. No século IX, durante uma batalha entre cristãos e mouros na Espanha, o rei Ramiro I estava prestes a ser derrotado. Foi quando um cavaleiro misterioso surgiu montado em um cavalo branco, liderando o exército cristão e virando a batalha a favor dos fiéis. Quando a poeira baixou, os soldados perceberam que o cavaleiro era São Tiago Maior. Desde então, ele se tornou o padroeiro da Espanha e dos guerreiros que lutam pela justiça. A caminhada milagrosa, o caminho de Santiago.
Você já ouviu falar do Caminho de Santiago? Milhares de peregrinos viajam até hoje para visitar o local onde os restos de São Tiago estão enterrados. Dizem que aqueles que fazem essa caminhada com fé recebem milagres e respostas de Deus. Muitos relataram curas inexplicáveis, conversões profundas e experiências místicas ao longo da jornada. Se São Tiago pôde realizar esses milagres para tantas pessoas ao longo dos séculos, o que ele pode fazer por você hoje? A resposta está na sua fé. São Tiago sempre foi venerado como um dos santos mais poderosos da Igreja. A devoção a. Ele cresceu tanto que, em 1622, o Papa Urbano VIII oficializou sua canonização, reconhecendo publicamente sua santidade. Hoje, São Tiago é o padroeiro dos peregrinos, dos enfermos e daqueles que enfrentam grandes desafios na vida. Se você está em um momento difícil, se precisa de uma resposta de Deus, saiba que São Tiago pode interceder por você. Se você deseja proteção contra o mal, se precisa de livramento ou de cura, peça com fé. Agora eu quero saber, você já recebeu um milagre ou conhece alguém que tenha sido abençoado por São Tiago? Compartilhe nos comentários e vamos formar uma grande corrente de oração. E antes de sair, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as próximas orações e histórias de fé, porque Deus nunca nos abandona. E com São Tiago Maior intercedendo por nós, não há batalha que não possamos vencer. A vida de Tiago parecia seguir um caminho comum. Ele era pescador como seu pai, como seu irmão João. Todos os dias, o mar de Tiberíades era seu sustento. O vento no rosto, o cheiro salgado da água e o esforço constante para puxar as redes pesadas faziam parte de sua rotina. Mas o que ele não sabia é que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Foi em um dia comum, enquanto cuidava das redes, que uma voz ressoou sobre as águas. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Era Jesus Cristo. Os olhos de Tiago encontraram os de João, seu irmão, e um silêncio poderoso se formou entre eles. O que significavam aquelas palavras? Pescadores de homens. Dentro de si, Tiago sentiu algo inexplicável, um fogo que queimava, uma certeza que crescia. Ele não hesitou, largou tudo, abandonou a segurança do barco, deixou as redes, as preocupações e seguiu aquele homem que, em um simples olhar, já o conhecia por completo. Quantas vezes na vida somos chamados para algo maior, mas hesitamos? Tiago não hesitou. Ele seguiu Jesus. E aquele momento foi o começo de uma jornada que o levaria ao centro dos maiores milagres e revelações da história. Tiago não era qualquer discípulo. Ele era intenso, apaixonado, forte e impetuoso. Tanto que Jesus o chamou, junto com João, de filho do trovão. Tiago não aceitava injustiças, não tolerava ofensas contra Deus. Em uma ocasião, ao ver um povoado recusando-se a receber Jesus, ele perguntou: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, com sua calma infinita, o repreendeu. Tiago não entendia ainda. Sua fé era ardente, mas ainda precisava ser lapidada. Ele não sabia que o verdadeiro poder não estava na destruição, mas no amor, no perdão e na entrega. Jesus via isso nele, via sua força, via sua paixão, mas sabia que ele ainda precisava aprender. E Tiago aprendeu. Cada ensinamento, cada milagre, cada momento ao lado de Cristo o transformava. Seu coração de trovão se moldava ao coração do próprio Deus. Até que um dia, ele testemunhou algo que jamais esqueceria. Havia momentos que apenas alguns discípulos podiam testemunhar. Tiago era um deles. Foi com Pedro e João que ele subiu uma montanha com Jesus. Eles não sabiam o que ia acontecer. Não entendiam por que estavam ali. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Jesus se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E ao lado dele apareceram Moisés e Elias, conversando com o Mestre. Tiago sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele viu o próprio Deus se manifestando diante dele. E então, uma voz poderosa ecoou dos céus. Este é o meu filho amado. Ouvi-o.
O impacto daquela experiência foi imensurável. Tiago caiu de joelhos. Ele entendeu. Jesus não era apenas um mestre. Ele era o Filho do Deus vivo. E Tiago estava ao lado dele, testemunhando algo que poucos tiveram o privilégio de ver. Esse foi o dia em que sua fé se tornou inabalável. Após a ressurreição de Jesus, Tiago não perdeu tempo. Ele saiu pelo mundo proclamando o Evangelho, levando a mensagem do Cristo ressuscitado. E por onde passava, milagres aconteciam. Na Península Ibérica, onde hoje é a Espanha, Tiago pregava incansavelmente, mas as dificuldades eram grandes. Ele encontrava resistência, descrença, perseguições. Certa noite, enquanto orava sozinho, algo aconteceu. Uma luz intensa tomou conta do local. E envolta nessa luz, apareceu Maria, a mãe de Jesus, rodeada por anjos. Ela olhou para Tiago e disse: "Não temas, continua tua missão, pois muitos ainda virão a Cristo por tua pregação." Essa aparição ficou conhecida como Nossa Senhora do Pilar, um dos primeiros registros de uma aparição mariana na história. A partir desse dia, Tiago pregou com ainda mais fervor. Curou enfermos, libertou possessos, trouxe esperança aos corações aflitos. Seus milagres eram tantos que as pessoas viajavam quilômetros apenas para vê-lo. Ele era um homem de fé inabalável, mas essa fé também o colocaria na mira daqueles que queriam silenciar a verdade. A pregação de Tiago incomodava. Os poderosos temiam sua influência. Herodes Agripa, rei da Judéia, decidiu que era hora de eliminá-lo. Tiago foi preso, e sua sentença era clara: a morte. Mas algo aconteceu naquele momento que ninguém esperava. Quando o soldado que o levava para a execução viu a firmeza em seus olhos, viu a paz em seu semblante, algo dentro dele mudou. O coração daquele homem endurecido se quebrou diante da fé de Tiago. Ele caiu de joelhos e disse: "Quero morrer com ele, pois agora sei que seu Deus é o verdadeiro Deus." Naquela mesma hora, aquele soldado foi batizado. E então, com a coragem que sempre teve, Tiago se ajoelhou diante da espada. Sem medo, sem dúvida, com a certeza absoluta de que seu nome estava escrito no céu, o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue pelo nome de Cristo. E naquele momento, o céu se abriu para recebê-lo. Mas a história de Tiago não terminou ali. Seus milagres continuaram. Sua presença foi sentida através dos séculos. Sua tumba foi encontrada na Espanha e tornou-se o destino da maior peregrinação cristã da Europa, o Caminho de Santiago. Milhares de fiéis, ao longo dos séculos, sentiram sua intercessão, testemunharam milagres, encontraram esperança em sua fé. São Tiago não morreu. Ele vive na fé daqueles que continuam a seguir seus passos. E hoje sua voz ainda ecoa para aqueles que buscam um milagre, para aqueles que enfrentam desafios, para aqueles que precisam da força de um verdadeiro apóstolo de Cristo. A mesma força que o fez largar as redes e seguir Jesus. A mesma força que o fez testemunhar a glória de Deus. A mesma força que o fez enfrentar a morte com coragem. Porque São Tiago Maior não foi apenas um apóstolo. Ele foi e sempre será um exemplo de fé viva e inabalável. A morte de Tiago foi apenas o começo de algo muito maior. Seus seguidores, com o coração partido, queriam honrar seu corpo, mas a perseguição contra os cristãos era intensa. O nome de Jesus era proibido, seus seguidores caçados e mortos. Então, secretamente, um pequeno grupo de discípulos conseguiu recuperar seu corpo e embarcou com ele em um pequeno barco. Eles partiram pelo mar, navegando sem rumo definido, confiando apenas na vontade de Deus. Após uma longa e misteriosa viagem, chegaram a um território desconhecido, um lugar onde ninguém os perseguiria, as terras da Península Ibérica, onde Tiago havia pregado o Evangelho anos antes. Ali, enterraram seu corpo em um local seguro, longe das mãos de seus inimigos. Mas com o tempo, a localização exata de sua tumba foi esquecida. Séculos se passaram. Seu nome continuou a ser lembrado entre os cristãos, mas sua sepultura permaneceu perdida, envolta em lendas e mistérios. Até que um dia, algo extraordinário aconteceu. Um pastor chamado Pelaio, enquanto observava seu rebanho, viu algo estranho. Uma luz intensa vinda do céu
iluminava um ponto específico no campo. Curioso, ele se aproximou e percebeu que aquele lugar emanava uma paz sobrenatural. O homem contou o ocorrido ao bispo local e escavações foram iniciadas. O que encontraram foi surpreendente: os restos mortais de São Tiago Maior. A notícia se espalhou rapidamente e o local passou a ser chamado de Compostela, que significa Campo de Estrelas. Ali nasceu um dos maiores centros de peregrinação cristã da história. Mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais impressionante. O túmulo de São Tiago tornou-se um local sagrado e seu nome um símbolo de proteção. No século IX, os reinos cristãos da Península Ibérica estavam em guerra contra os invasores mouros. O rei Ramiro I de Astúrias se via encurralado com seu exército enfraquecido e a derrota iminente. Na véspera da batalha, ele caiu de joelhos e clamou pela ajuda de Deus e pela intercessão de São Tiago. Naquela noite, teve um sonho. Tiago apareceu para ele, montado em um cavalo branco com uma espada brilhante nas mãos e um exército celestial ao seu redor. Ele disse ao rei: "Não temas, amanhã eu lutarei ao seu lado, e a vitória será do Senhor." Quando o sol nasceu, os soldados cristãos viram algo inexplicável no campo de batalha. Entre as fileiras inimigas, um guerreiro vestido de branco, montado em um cavalo celestial, surgiu cortando os adversários com uma força sobre-humana. Os mouros foram derrotados, e desde aquele dia, Tiago passou a ser chamado de Mata-Mouros, o protetor da Espanha contra os invasores. Mas os milagres não pararam por aí. A descoberta da tumba de São Tiago fez com que milhares de fiéis de toda a Europa começassem a viajar até Compostela para honrar o apóstolo. Assim nasceu o Caminho de Santiago, uma das maiores peregrinações cristãs do mundo. Mas algo inexplicável acontecia com aqueles que faziam a jornada com fé. Relatos de curas começaram a surgir. Doentes que chegavam sem forças recuperavam sua saúde. Cegos que tocavam sua tumba passavam a enxergar. Paralíticos que completavam o caminho voltavam a andar. As histórias se espalharam rapidamente. O nome de São Tiago foi exaltado em toda a Europa e sua fama ultrapassou fronteiras. Não era apenas uma viagem, era um caminho de milagres, que até hoje, milhares de fiéis percorrem essa rota. Muitos deles em busca de um milagre próprio. O que Tiago fez na terra, continuava fazendo do céu. A devoção a São Tiago atravessou os séculos e continua viva até hoje. Muitas pessoas que enfrentam dificuldades recorrem a ele, e testemunhos de sua intercessão continuam surgindo. Em um pequeno vilarejo na América Latina, uma mulher chamada Clara sofria de uma doença grave. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer, mas sua fé era maior do que qualquer diagnóstico. Ela decidiu fazer o caminho de Santiago, mesmo em sua condição debilitada. Cada passo era uma luta, cada quilômetro parecia impossível, mas ela não desistiu. No último dia da peregrinação, ao chegar diante da tumba de São Tiago, Clara caiu de joelhos e disse apenas uma frase: "Se for da vontade de Deus, cura-me." Naquele exato momento, algo aconteceu. Uma luz envolveu seu corpo e uma sensação indescritível de calor tomou conta dela. Ela se levantou e, pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente curada. Médicos que a examinaram depois ficaram perplexos. O que era considerado impossível havia acontecido. Esse foi apenas um dos incontáveis milagres atribuídos à intercessão de São Tiago. O impacto dos milagres de São Tiago foi tão grande que a Igreja reconheceu oficialmente sua santidade. Ao longo dos séculos, vários papas confirmaram sua importância e incentivaram a peregrinação a Compostela. Seu túmulo tornou-se um símbolo da fé cristã, e seu nome um dos mais venerados no mundo católico. Tiago não foi apenas um apóstolo, ele foi um exemplo de coragem, de entrega e de total confiança em Deus. Seus ensinamentos e sua vida continuam a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. E sua intercessão continua sendo um farol de esperança para aqueles que buscam um milagre. O que começou com um simples pescador da Galileia transformou-se em um dos maiores símbolos da fé cristã. E sua história nunca será esquecida.
O tempo passou. Os impérios ruíram, as gerações se transformaram, mas o nome de São Tiago Maior continua vivo. Seus milagres, suas aparições e sua força permanecem tão presentes quanto nos dias em que ele caminhava ao lado de Cristo. Mas por que ele ainda está tão próximo dos fiéis? A resposta está na fé daqueles que nunca deixaram de clamar por sua intercessão. Porque São Tiago nunca abandonou aqueles que buscam sua ajuda. Seus milagres não ficaram apenas nos tempos antigos, eles atravessaram os séculos e continuam a acontecer hoje. Nos hospitais onde médicos não encontram explicação para curas inexplicáveis. Nas estradas da vida, onde viajantes sentem sua presença protegendo-os de perigos. Nas batalhas do espírito, onde aqueles que se sentem fracos encontram força para continuar. São Tiago Maior não é uma lenda do passado. Ele é um intercessor vivo e ativo na vida daqueles que acreditam no poder da fé. E hoje, milhares de pessoas no mundo inteiro ainda testemunham seu poder. Uma das histórias mais impressionantes sobre São Tiago aconteceu no Caminho de Santiago, em um ano de frio intenso e chuvas torrenciais. Um peregrino chamado Miguel, cansado e exausto, sentia seu corpo falhar. O frio cortava seus ossos e a chuva incessante tornava a caminhada impossível. Ele estava prestes a desistir. Sozinho na estrada deserta, ele caiu de joelhos e murmurou uma oração. São Tiago, eu vim até aqui para completar essa jornada, mas agora eu já não consigo. Mas, se estás comigo, me ajuda a continuar. O silêncio tomou conta da estrada. Foi então que à sua frente surgiu uma figura vestida de branco, caminhando calmamente sob a tempestade, como se a chuva e o vento não o afetassem. O homem se virou para Miguel e com um sorriso disse: levante-se, peregrino. A caminhada ainda não acabou. Com uma força que não sabia de onde vinha, Miguel se levantou. Ele caminhou ao lado daquele homem por quilômetros, sem sentir mais o frio ou o cansaço. E então, ao chegar a uma pequena igreja no caminho, o homem desapareceu diante de seus olhos. Miguel, atordoado, entrou no templo e caiu de joelhos. E foi ali, diante da imagem de São Tiago Maior, que ele compreendeu o que havia acontecido. Ele tinha sido guiado pelo próprio apóstolo. Essa história se repetiu inúmeras vezes ao longo da história. Peregrinos perdidos sendo resgatados por uma figura misteriosa que surge e desaparece sem explicação. O caminho de Santiago não é apenas um trajeto físico, é um caminho espiritual, onde o próprio apóstolo ainda caminha ao lado dos que têm fé. São Tiago não protege apenas os peregrinos. Sua intercessão já salvou vidas de formas impressionantes, especialmente nos momentos em que tudo parecia perdido. Um dos relatos mais impressionantes aconteceu durante um acidente de carro na Espanha. Uma jovem chamada Teresa estava viajando com sua família quando, ao fazer uma curva perigosa na estrada, o carro perdeu o controle. O veículo girou e capotou várias vezes antes de cair em um barranco profundo. A tragédia parecia inevitável, mas algo aconteceu. Antes que o carro tocasse o chão, Teresa e seus familiares sentiram como se fossem sustentados por uma força invisível. Eles viram o carro bater contra as pedras, mas seus corpos pareciam flutuar, como se estivessem sendo segurados. Quando abriram os olhos, estavam fora do carro, ilesos, sentados ao lado da estrada, como se alguém os tivesse retirado dali. O socorro chegou rapidamente, e os paramédicos ficaram perplexos. Isso é impossível, disseram. O carro estava totalmente destruído. Não havia chance de alguém ter saído com vida. Mas ali estavam eles, sem um único arranhão. Foi então que Teresa olhou para a estrada e viu entre as árvores um homem de vestes brancas segurando um cajado. Quando piscou os olhos, ele desapareceu. Ela sabia o que havia acontecido. São Tiago havia intercedido por eles. A proteção do apóstolo se estende por todo o mundo, alcançando aqueles que confiam nele nos momentos mais difíceis. Muitos devotos relatam experiências místicas envolvendo São Tiago. Sonhos, visões e mensagens recebidas em momentos de desespero ou dúvida. Em um convento na Itália, uma freira chamada Irmã Clara passou por uma experiência sobrenatural que mudou sua vida. Ela estava doente, enfraquecida, e suas forças
estavam se esgotando. Todas as noites, antes de dormir, ela rezava pedindo um sinal de que Deus ainda estava ao seu lado. Foi então que, em uma madrugada silenciosa, ela teve um sonho diferente de todos os outros. Ela viu uma estrada longa e iluminada, onde uma figura caminhava em sua direção. Quando ele se aproximou, ela reconheceu seu rosto. Era São Tiago Maior. Ele estendeu a mão para ela e disse: "Levanta-te, pois ainda tens um longo caminho a percorrer." Na manhã seguinte, Irmã Clara acordou completamente curada. Os médicos não souberam explicar como uma doença que estava debilitando seu corpo desapareceu sem explicação. Mas ela sabia. São Tiago havia intercedido por ela. Desde então, ela dedicou sua vida a espalhar a devoção ao apóstolo, testemunhando o milagre que viveu. E histórias como essa continuam acontecendo. São Tiago não apenas ouve as orações dos fiéis, ele se manifesta para aqueles que precisam de sua ajuda. O caminho de Santiago continua sendo um dos maiores centros de fé do mundo. Muitos percorrem essa jornada em busca de um milagre, outros para agradecer por uma graça recebida, mas todos que caminham por suas estradas sentem algo inexplicável, uma energia diferente, uma presença invisível, um chamado para algo maior. O que torna esse caminho tão especial? Alguns acreditam que a rota foi abençoada pelo próprio São Tiago e que sua proteção espiritual permanece ali. Outros dizem que cada passo dado é uma experiência de fé e renovação, onde o céu se encontra com a terra. Mas todos concordam em uma coisa: ninguém faz o caminho de Santiago e volta sendo a mesma pessoa. São Tiago Maior continua caminhando com os fiéis, guiando, protegendo e intercedendo. E aqueles que têm fé em sua intercessão jamais caminham sozinhos. O sol mal havia nascido, mas as estradas de Compostela já estavam repletas de peregrinos. Alguns caminhavam em silêncio, refletindo sobre suas dores e desejos. Outros entoavam orações baixas, pedindo forças para completar a jornada. Mas havia algo que todos compartilhavam: a fé em São Tiago Maior. Cada passo dado naquelas estradas milenares era um testemunho de perseverança. Muitos chegavam ali sem saber ao certo o que esperavam encontrar. Alguns buscavam uma resposta para suas vidas, outros queriam um milagre, e havia aqueles que simplesmente sentiam um chamado inexplicável. Mas uma coisa era certa: ninguém saía dali da mesma forma que entrou. Histórias de milagres eram passadas de boca em boca, relatos de visões, de curas inesperadas, de peregrinos que foram guiados por uma presença invisível quando tudo parecia perdido. E uma dessas histórias se tornou conhecida entre os viajantes do caminho de Santiago. Em uma noite chuvosa, um jovem chamado Álvaro enfrentava uma forte tempestade. O vento cortava seu rosto, a lama dificultava cada passo e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Ele não sabia se conseguiria continuar. Foi então que, em meio à névoa, ele viu uma figura surgir. Um homem de vestes brancas, segurando um cajado, caminhava à sua frente. Seu passo era firme, sua presença irradiava uma paz inexplicável. Sem entender muito bem porquê, Álvaro começou a segui-lo. Ele andou por quilômetros guiado por aquele estranho silencioso, até que, de repente, o homem desapareceu. Álvaro olhou ao redor e percebeu que havia chegado a um abrigo seguro. No dia seguinte, ao contar o ocorrido para outros peregrinos, um deles sorriu e disse: "Você foi guiado por São Tiago." Essas histórias se repetiam. Muitos que percorriam aquelas estradas relatavam encontros inexplicáveis, orientações recebidas em momentos de desespero e uma força invisível que os ajudava a continuar. Porque São Tiago nunca abandonava aqueles que o chamavam com fé. A proteção de São Tiago não se limitava às estradas do caminho de Santiago. Muitas pessoas testemunharam sua intercessão em momentos de perigo, quando tudo parecia perdido. Na década de 1940, uma jovem chamada Helena enfrentava uma batalha particular. Diagnosticada com uma doença rara, os médicos lhe deram poucos meses de vida. Sua família, desesperada, decidiu viajar até Santiago de Compostela para pedir a intercessão do apóstolo. Helena, debilitada e fraca, foi levada ao túmulo de São Tiago. Lá,
Seus pais ajoelharam-se e oraram com todo o coração. Naquela noite, algo aconteceu. Helena, que já não conseguia sequer ficar de pé, sonhou com um homem de vestes brancas que segurava um cajado e tocava suavemente sua testa. No dia seguinte, para surpresa de todos, ela conseguiu se levantar. Dias depois, seu corpo, antes consumido pela doença, parecia ter sido restaurado. Os médicos não souberam explicar, mas sua família sabia. São Tiago havia intercedido, e histórias como essa não eram raras. A fé no poder do apóstolo crescia a cada geração, à medida que milagres continuavam acontecendo. Os milagres atribuídos a São Tiago não aconteceram apenas em Compostela. Durante a Idade Média, relatos de aparições do apóstolo surgiram por toda a Europa. Em Portugal, um homem chamado Martim estava perdido em uma floresta. O frio congelava seus ossos, a fome o deixava fraco e a escuridão parecia não ter fim. Exausto, ele caiu de joelhos e orou: São Tiago, se ainda podes me ouvir, guia-me para fora daqui. Poucos instantes depois, uma luz brilhou entre as árvores. Martim levantou-se e seguiu a luz, que o guiou até a saída da floresta. Quando olhou para trás, viu uma figura desaparecer entre as sombras. Ele nunca soube quem era, mas seu coração lhe dizia que tinha sido salvo por São Tiago. Milagres como esse continuavam a acontecer. No século XIX, uma vila inteira testemunhou um evento inexplicável. Uma praga havia devastado suas colheitas e doenças assolavam a população. Sem saber mais o que fazer, os moradores ergueram uma pequena capela em honra a São Tiago e pediram sua ajuda. Na manhã seguinte, as colheitas estavam recuperadas. A terra, antes seca, agora estava fértil. Os doentes começaram a melhorar e a vila inteira celebrou o poder do apóstolo. Muitos tentaram encontrar explicações racionais, mas para aqueles que tinham fé, a resposta era clara. São Tiago havia intercedido mais uma vez. Ao longo dos séculos, o caminho de Santiago tornou-se mais do que uma peregrinação. Ele se tornou um lugar de mistérios. Muitos peregrinos relatam sentir presenças invisíveis ao longo da jornada. Alguns dizem que, em certas noites, é possível ouvir passos ao lado dos viajantes, mesmo quando não há ninguém por perto. Outros contam que, quando estão prestes a desistir, sentem uma força os empurrando para continuar. E há aqueles que garantem ter visto um homem de vestes brancas observando-os de longe apenas para desaparecer no instante seguinte. Esses relatos não são apenas lendas. Eles são testemunhos vivos de que São Tiago ainda caminha entre os peregrinos. A fé daqueles que percorrem o caminho é tão forte que muitas vezes o próprio apóstolo se manifesta para guiá-los. E aqueles que experimentam essa jornada carregam consigo algo que jamais poderá ser explicado apenas com palavras. Uma transformação interior, um encontro com o divino e a certeza de que nunca mais estarão sozinhos. São Tiago Maior foi chamado por Cristo para ser pescador de homens. Ele viveu ao lado do Messias, testemunhou milagres, viu a transfiguração e foi o primeiro apóstolo a entregar sua vida pelo Evangelho. Mas sua missão não terminou com sua morte. Ele continua a guiar os fiéis, continua a proteger os peregrinos, continua a interceder por aqueles que clamam seu nome. Seu túmulo em Compostela ainda atrai milhares de pessoas todos os anos. Mas sua presença vai muito além daquele lugar. Ele está nos corações dos que acreditam, nos passos dos que seguem a fé, nas batalhas dos que não desistem e em cada milagre que acontece, provando que a fé é mais forte que qualquer barreira. São Tiago Maior não é apenas um nome da história. Ele é um apóstolo vivo, um intercessor poderoso, um guardião da fé. E para aqueles que confiam em sua proteção, ele jamais deixará de estender a mão. O tempo passa, mas há vozes que nunca se calam. Há nomes que resistem à poeira dos séculos, que atravessam impérios, guerras e revoluções sem jamais serem esquecidos. São Tiago Maior é um desses nomes. Desde que caminhou ao lado de Cristo, sua presença nunca deixou de ser sentida entre os fiéis. Ele foi um dos primeiros a dizer sim ao chamado divino, largando tudo sem hesitar. Hoje, essa mesma voz que ecoou sobre as águas da Galileia continua chamando aqueles que estão perdidos,
aqueles que buscam um propósito, aqueles que sentem que há algo maior esperando por eles. São Tiago não parou de caminhar. Seu nome se tornou um farol para os viajantes, uma lâmpada para os que trilham caminhos incertos, uma promessa para aqueles que precisam de esperança. E sua intercessão continua tão forte quanto no primeiro dia. A cada geração, novas histórias surgem, testemunhos de milagres, curas, livramentos e revelações que mostram que ele ainda está entre nós. Não é uma lenda, não é apenas uma história antiga. São Tiago Maior continua vivo na fé daqueles que acreditam no poder da oração. E para aqueles que clamam seu nome, ele jamais deixa de responder. Os milagres atribuídos a São Tiago não se limitam a curas ou aparições. Nos sonhos, em várias partes do mundo, há registros de pessoas que, em momentos de grande perigo, viram um homem misterioso aparecer para ajudá-las e desaparecer logo depois. Um dos casos mais impressionantes aconteceu na década de 1970, em uma estrada isolada da Espanha. Um homem chamado Henrique estava viajando sozinho quando seu carro quebrou no meio da noite. Não havia sinal de ajuda, nem qualquer posto por perto. A estrada estava deserta e a temperatura caía rapidamente. Ele começou a caminhar em busca de algum abrigo, mas após alguns quilômetros, percebeu que suas forças estavam se esgotando. Foi quando viu um homem vestido de branco caminhando na estrada à sua frente. O desconhecido se virou e disse apenas: "Não tema, continue andando. Você está perto." Henrique, mesmo exausto, sentiu uma onda de energia e começou a caminhar novamente. Poucos minutos depois, avistou um pequeno posto de gasolina. Quando olhou para trás para agradecer ao homem, ele já havia desaparecido. Ao entrar no posto, encontrou uma pequena imagem de São Tiago sobre o balcão, e foi ali que entendeu o que havia acontecido. Não era um simples viajante, era o próprio São Tiago, protegendo um de seus devotos. Esse tipo de história se repetiu incontáveis vezes ao longo dos séculos, porque para aqueles que creem, São Tiago sempre aparece quando é mais necessário. O caminho de Santiago é um dos trajetos mais antigos e sagrados do mundo cristão. Mas o que faz essa jornada tão especial não é apenas a distância ou os locais históricos por onde passa. É a presença invisível que acompanha aqueles que o percorrem. Milhares de peregrinos relatam sentir algo inexplicável enquanto caminham. Alguns dizem ouvir passos ao seu lado, mesmo quando estão sozinhos. Outros falam de um vento estranho que surge do nada, como se alguém estivesse guiando seus passos. E há aqueles que afirmam ver uma figura de túnica branca observando-os de longe, desaparecendo assim que percebem sua presença. Esses relatos não podem ser ignorados. Eles não vêm de uma única época ou lugar, mas de séculos de testemunhos. Para aqueles que fazem essa jornada com fé, há algo sagrado no caminho. Algo que as palavras não conseguem explicar. Por quê? São Tiago não é apenas um nome esculpido na história. Ele é o guardião dos viajantes, o protetor dos peregrinos, aquele que acompanha todos que trilham estradas difíceis, seja nas montanhas da Espanha ou nos desafios da vida. E aqueles que confiam nele nunca caminham sozinhos. São Tiago foi um guerreiro da fé. Ele enfrentou reis, perseguições e ameaças para levar a palavra de Deus. E mesmo após sua morte, ele continuou sendo um combatente do bem contra o mal. Durante séculos, seu nome foi invocado por aqueles que enfrentavam batalhas impossíveis. Não apenas guerras físicas, mas conflitos espirituais, lutas contra medos, dúvidas, enfermidades e opressões que pareciam não ter fim. São Tiago era chamado quando tudo parecia perdido, e aqueles que invocavam seu nome, muitas vezes, encontravam forças para vencer desafios que pareciam insuperáveis. Foi assim com soldados que enfrentavam batalhas sem esperança, com enfermos que ouviam diagnósticos sem solução, com pais que oravam por seus filhos sem saber se haveria um amanhã. O nome de São Tiago sempre foi uma espada invisível, uma força oculta que sustentava aqueles que estavam prestes a cair. E ainda hoje, essa espada continua afiada. Aqueles que pedem sua intercessão sentem sua presença, e aqueles que confiam em sua proteção sabem que, quando tudo parecer perdido,
São Tiago nunca deixará de lutar por eles. Milhares de anos depois de sua morte, São Tiago ainda é um dos santos mais venerados do mundo. Mas por quê? Porque sua história nunca foi esquecida. A resposta está naqueles que continuam a sentir sua presença, nas igrejas que ainda celebram seu nome, nos devotos que ainda fazem promessas a ele, nas estradas onde sua sombra ainda é vista. E principalmente nos milagres que continuam acontecendo. Porque um santo não é lembrado apenas por seu passado. Ele é lembrado por aquilo que continua a fazer. São Tiago Maior nunca deixou seus fiéis desamparados. Seu nome ainda ecoa nas preces dos que precisam de proteção. Seu poder ainda se manifesta nos momentos mais inesperados. E sua missão nunca acabou. Porque São Tiago não foi apenas um dos 12 apóstolos. Ele foi e sempre será um intercessor dos que acreditam. Um guia para os que buscam respostas e um guardião daqueles que não temem seguir o chamado da fé. Alguns nomes são esquecidos com o tempo. Outros, mesmo depois de séculos, permanecem vivos, gravados na história e no coração dos fiéis. O nome de São Tiago Maior é um desses. Ele não foi apenas um apóstolo, não foi apenas um seguidor de Cristo. Ele foi um homem chamado para algo maior. Um missionário que deixou tudo para trás para levar a palavra de Deus até os confins do mundo. E mesmo depois de sua morte, ele nunca deixou de atender aqueles que o invocam. Seus passos ainda são sentidos nas estradas da fé. Seus milagres continuam a acontecer, transformando vidas. E sua presença, para aqueles que creem, nunca deixou de ser real. São Tiago continua sendo o protetor dos peregrinos, o guia dos que estão perdidos e o intercessor dos que clamam por auxílio. Muitos chamam seu nome, e ele responde, porque a fé é um vínculo que o tempo não pode romper, e aqueles que caminham com São Tiago nunca caminham sozinhos. Ao longo dos séculos, incontáveis milagres foram atribuídos à intercessão de São Tiago. Histórias de curas impossíveis, de livramentos surpreendentes, de aparições misteriosas que guiaram os fiéis em momentos de desespero. E esses milagres não pararam no passado. Ainda hoje, em todas as partes do mundo, há testemunhos de sua presença. Na Espanha, uma mulher chamada Beatriz recebeu um diagnóstico terminal. Os médicos lhe deram poucos meses de vida. Sem esperança, na ciência ela se voltou para a fé. Decidiu fazer o caminho de Santiago, mesmo sabendo que seu corpo não suportaria a jornada. Seus amigos tentaram impedi-la, mas ela foi firme. Eu não posso morrer sem antes tocar o túmulo de São Tiago. Cada passo foi uma batalha. Ela sentia o corpo falhar, as dores se intensificarem, mas uma força invisível a mantinha de pé. Quando finalmente chegou à Catedral de Compostela, caiu de joelhos diante do túmulo do apóstolo e chorou. Orando, baixinho pediu apenas uma coisa: se for da vontade de Deus, deixe-me viver. Naquela noite, algo aconteceu. Beatriz dormiu profundamente e sonhou com um homem vestido de branco. Ele segurava um cajado e sorria para ela. Você tem mais caminho a percorrer, ele disse. Na manhã seguinte, ao acordar, sentiu algo diferente. As dores tinham desaparecido. Dias depois, ao retornar para os exames médicos, veio a notícia que ninguém conseguia explicar. A doença tinha sumido. Os médicos ficaram perplexos, mas Beatriz não. Ela sabia exatamente quem havia intercedido por ela. São Tiago ainda estava ouvindo aqueles que clamavam seu nome. Nem todos os milagres de São Tiago estão ligados à cura. Muitos fiéis relatam livramentos inexplicáveis, momentos em que estavam à beira do desastre e, de repente, foram salvos por uma força invisível. Em um vilarejo da França, uma família inteira foi salva de um incêndio de forma inexplicável. No meio da noite, um curto-circuito provocou um incêndio em sua casa. As chamas se espalharam rapidamente, bloqueando todas as saídas. O pânico tomou conta. O pai da família, sem saber o que fazer, apenas gritou: São Tiago, nos ajude! E então algo impossível aconteceu. Uma rajada de vento entrou pela janela, abrindo uma passagem no meio das chamas. A família conseguiu escapar sem nenhum ferimento. Quando os bombeiros chegaram, ficaram perplexos. As chamas tinham consumido tudo,
menos uma única parede, aquela onde havia uma imagem de São Tiago. Coincidência? Para aqueles que têm fé, não há coincidências, apenas milagres que continuam a acontecer. Desde que os restos de São Tiago foram descobertos em Compostela, seu túmulo se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Milhares de pessoas percorrem o caminho de Santiago, cada uma com sua própria história, cada uma carregando sua própria cruz. Mas algo inexplicável acontece com aqueles que percorrem essa jornada com fé. Eles sentem uma presença. Muitos dizem que, durante a caminhada, sentem como se alguém estivesse ao seu lado, mesmo quando estão sozinhos. Outros contam que, nos momentos em que pensam em desistir, um vento estranho surge do nada, trazendo uma sensação de paz e renovação. E há aqueles que afirmam ter visto um homem de vestes brancas observando de longe, apenas para desaparecer logo em seguida. Esses relatos vêm de diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes gerações. Mas todos dizem a mesma coisa. O caminho de Santiago não é apenas uma jornada física, é uma experiência espiritual. E aqueles que percorrem essa estrada sabem que São Tiago ainda caminha com eles. São Tiago Maior entregou sua vida pelo Evangelho. Ele foi o primeiro apóstolo a morrer pelo nome de Cristo, mas sua missão nunca acabou. Ele continua protegendo os que o invocam, continua curando os que têm fé, continua guiando aqueles que se sentem perdidos. Para os que peregrinam, ele é um farol na escuridão. Para os que estão aflitos, ele é um intercessor poderoso. E para aqueles que acreditam, ele é um amigo fiel que jamais abandona seus devotos. Seus milagres não ficaram no passado. Eles acontecem hoje e acontecem agora. E aqueles que chamam seu nome cedo ou tarde sentem sua resposta. São Tiago não foi apenas um discípulo, ele foi e sempre será um guardião da fé. O tempo avança, os séculos passam, mas algumas verdades permanecem inabaláveis. A fé em São Tiago Maior atravessou os continentes, resistiu às guerras, sobreviveu às perseguições e continua mais viva do que nunca. Porque o chamado de São Tiago nunca cessou. Seu nome ainda é pronunciado nas preces dos aflitos. Suas pegadas ainda são sentidas pelos peregrinos que percorrem as estradas de Compostela. E seus milagres continuam acontecendo todos os dias, nas mais diferentes partes do mundo. São Tiago não foi apenas um apóstolo que viveu ao lado de Jesus. Ele foi um escolhido para continuar caminhando com aqueles que têm fé. Ele não se limitou à sua época. Ele não se tornou apenas um nome em livros antigos. Ele está presente no agora. E aqueles que o chamam com fé nunca ficam sem resposta. Ao longo da história, muitos devotos de São Tiago relataram experiências inexplicáveis, sinais sutis mas impossíveis de ignorar. Caminhantes que, ao se perderem no caminho de Santiago, encontraram setas misteriosas que os guiaram de volta. Peregrinos que, no momento de maior cansaço, sentiram uma mão invisível os impulsionar adiante. Fiéis que rezaram pedindo uma resposta, e, ao abrirem a Bíblia, encontraram passagens que pareciam escritas para eles. São Tiago se manifesta de muitas formas, nem sempre em grandes aparições. Muitas vezes, ele está nos pequenos detalhes, na brisa que acalma o coração, na luz que surge quando tudo parece escuro. Porque ele nunca abandona aqueles que o buscam. Ele sempre dá um sinal para os que pedem sua intercessão. E aqueles que têm olhos atentos e coração aberto percebem sua presença em cada passo da jornada. Muitos milagres atribuídos a São Tiago não são apenas sobre curas físicas, mas também sobre proteção em momentos de perigo extremo. Um desses relatos aconteceu em 1998, quando um grupo de peregrinos caminhava pelo caminho de Santiago e acabou se desviando da rota principal. O grupo andava há horas sem encontrar sinalização e a noite começava a cair. A floresta ao redor se tornava mais escura e a sensação de desorientação crescia. Foi então que uma das peregrinas, chamada Carmen, olhou para o céu e fez uma oração silenciosa. São Tiago, guie-nos de volta ao caminho certo. Poucos minutos depois, ouviram um barulho entre as árvores. Quando se viraram, viram um homem, vestindo roupas claras,
segurando um cajado e acenando para eles. Ele apontou para uma direção e, sem hesitar, seguiram-no. Caminharam por quase meia hora atrás daquela figura, até que, de repente, o homem desapareceu, e no instante seguinte, perceberam que estavam de volta à trilha correta. Quando contaram a história ao dono do albergue onde ficaram hospedados naquela noite, ele sorriu e disse: "Vocês não são os primeiros a contar isso. Muitos que se perdem neste trecho dizem ter sido guiados pelo próprio São Tiago. Seria coincidência? Ou São Tiago, mesmo séculos após sua morte, ainda protege aqueles que trilham o caminho da fé? São Tiago sempre foi um apóstolo de ação. Ele não apenas seguiu Jesus. Ele viveu a fé com intensidade, levando a palavra do Mestre aos confins da terra. Ele não esperava respostas. Ele as buscava. E essa mesma força que moveu seus passos no passado continua guiando aqueles que o invocam. Muitos fiéis testemunham que, ao pedir sua intercessão, ganham clareza diante de decisões difíceis. Uma jovem chamada Mariana, estudante de medicina, estava em um momento de grande dúvida sobre seu futuro. Ela sempre quis ajudar os outros, mas sentia que algo estava faltando. Em uma viagem à Espanha, decidiu percorrer o caminho de Santiago para buscar respostas. Durante dias caminhou sem saber exatamente o que procurava, até que, em uma igreja pequena no meio do caminho, encontrou um senhor idoso que lhe disse algo que jamais esqueceu. A jornada que você está fazendo é mais sobre dentro do que fora. Quando chegar ao seu destino, você saberá qual é o próximo passo. Mariana continuou sua caminhada e, ao chegar a Santiago de Compostela, ajoelhou-se diante do túmulo de São Tiago. E ali sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. A resposta veio no silêncio. Ela soube que seu chamado não era apenas curar corpos, mas também curar almas. Decidiu seguir sua vocação como médica missionária, levando saúde e fé para comunidades carentes. E desde aquele dia, sua vida nunca mais foi a mesma. São Tiago a guiou para a verdade que ela tanto buscava. E esse mesmo apóstolo continua iluminando os caminhos daqueles que se sentem perdidos. O que faz um santo ser lembrado por tantos séculos? O que faz um nome ecoar, através de gerações, sem nunca perder sua força? A resposta está na fé daqueles que continuam sentindo sua presença, na gratidão daqueles que já receberam um milagre, na confiança dos que invocam seu nome nos momentos mais difíceis. São Tiago não foi apenas um seguidor de Cristo, ele foi um guerreiro da fé, um apóstolo que entregou sua vida para que a palavra de Deus chegasse a cada coração. E sua missão nunca terminou, porque sempre haverá peregrinos em busca de um caminho, sempre haverá aflitos precisando de um milagre, sempre haverá fiéis clamando por sua intercessão. E São Tiago continuará respondendo. Ele ainda caminha ao lado dos que têm fé, ainda guia aqueles que se perdem, ainda protege os que pedem sua ajuda, e enquanto houver alguém que pronuncie seu nome com devoção, ele nunca deixará de atender. As estradas do mundo são muitas, e cada pessoa segue seu próprio caminho. Algumas trilhas são repletas de desafios, outras são solitárias e árduas. Há aqueles que caminham sem saber para onde vão, e aqueles que, mesmo sem enxergar o destino, continuam avançando com fé. Mas para quem tem devoção a São Tiago Maior, há uma certeza inabalável. Ele nunca abandona aqueles que confiam em sua intercessão, seja nos passos físicos, percorrendo as trilhas do caminho de Santiago, ou nos caminhos espirituais, quando tudo parece sem saída, ele está sempre presente. São Tiago é o protetor dos que buscam respostas, é o guia daqueles que se sentem perdidos. É a luz para quem atravessa a escuridão, e aqueles que chamam por ele sabem que, mais cedo ou mais tarde, ele responderá. Muitas pessoas, ao longo dos séculos, relataram encontros inexplicáveis com um viajante misterioso durante suas jornadas. Um homem de vestes claras segurando um cajado que aparece nos momentos de dificuldade, indicando o caminho certo. E quando os peregrinos tentam agradecê-lo, ele desaparece sem deixar rastros. Quem seria esse estranho ajudante? Muitos acreditam que é o próprio São Tiago, caminhando ao lado daqueles que o invocam, porque ele nunca parou de guiar os fiéis. Ele ainda está entre nós.
O Caminho de Santiago é um lugar de mistérios. Os relatos sobre aparições e fenômenos inexplicáveis fazem parte da tradição da peregrinação há séculos. Um dos testemunhos mais impressionantes fala sobre as luzes que surgem no caminho. Na década de 1950, um peregrino chamado Domingo caminhava sozinho por um trecho remoto da trilha. A noite havia caído e ele estava cansado. As sombras das árvores pareciam se estender cada vez mais, tornando a trilha difícil de enxergar. Foi então que, ao levantar os olhos, viu uma série de luzes brilhantes flutuando à sua frente. Elas não pareciam chamas nem lanternas. Eram luzes suaves, douradas, como se estivessem guiando-o. Sem hesitar, Domingo seguiu aquelas luzes. Após alguns minutos de caminhada, ele chegou a um abrigo, onde outros peregrinos estavam reunidos em oração. Ao contar o que havia acontecido, um dos mais velhos sorriu e disse: "Você viu as luzes de São Tiago. Muitos as veem quando precisam de ajuda. Desde então, peregrinos relatam ter visto essas mesmas luzes, sempre aparecendo nos momentos mais difíceis. Seria um fenômeno natural? Ou seria um sinal de que São Tiago ainda está presente na jornada dos fiéis?" Aqueles que creem sabem a resposta. São Tiago não é apenas um protetor dos viajantes, ele é um guerreiro celestial, um defensor dos que enfrentam perigos tanto físicos quanto espirituais. Muitas pessoas que passaram por momentos de risco extremo relatam sentir uma força invisível os protegendo. Na década de 1980, um piloto de avião enfrentou uma pane grave durante um voo sobre a Espanha. Os controles do avião falharam e a queda parecia inevitável. Desesperado, o piloto, que era devoto de São Tiago, fez uma prece em voz alta: "São Tiago, protege-nos!" No instante seguinte, algo inacreditável aconteceu. Os comandos que haviam travado completamente voltaram a funcionar sozinhos. O piloto conseguiu recuperar o controle da aeronave e pousar em segurança. Nenhum dos especialistas conseguiu explicar o que havia acontecido, mas o piloto não tinha dúvidas. Ele havia sido salvo por São Tiago. Esse não foi um caso isolado. Muitos marinheiros, motoristas e viajantes relataram experiências semelhantes. Momentos em que tudo parecia perdido, mas, de alguma forma, uma intervenção inesperada os salvou. E todos eles tinham algo em comum: a fé em São Tiago. Aqueles que percorrem o caminho de Santiago não estão apenas fazendo uma jornada física. Eles estão trilhando um caminho de fé, transformação e milagres. Há inúmeras histórias de pessoas que começaram a peregrinação sem um propósito definido, mas terminaram a jornada com suas vidas completamente mudadas. Uma dessas histórias aconteceu com um homem chamado Fernando, que decidiu fazer a caminhada após perder sua esposa. Seu coração estava cheio de tristeza. Ele não esperava um milagre. Ele apenas queria encontrar um motivo para continuar vivendo. No início da jornada sentia-se vazio, mas conforme os dias passavam, algo começou a mudar dentro dele. Ele encontrou outros peregrinos que compartilhavam suas histórias. Ele sentiu uma paz que não conseguia explicar. E, em um certo momento da caminhada, teve um sonho. No sonho viu um homem de vestes brancas segurando um cajado que lhe disse: "Seu caminho ainda não acabou. Há mais a ser vivido." Quando chegou à Catedral de Santiago, Fernando sentiu um peso sair de suas costas. E naquele momento soube que sua vida havia sido transformada. Ele não tinha mais dúvidas. São Tiago havia falado com ele. Aquele que perdeu tudo reencontrou a esperança através da fé. E até hoje ele conta essa história para aqueles que buscam um milagre. São Tiago não é apenas um nome na história. Ele é um intercessor vivo, um protetor que atende aqueles que pedem sua ajuda. Em todos os cantos do mundo, pessoas que rezam pedindo sua intercessão recebem respostas. Histórias de cura, livramento e proteção surgem a cada geração. Muitos que passam por dificuldades fazem a seguinte oração: "São Tiago, guia-me pelo caminho certo", e de alguma forma encontram uma resposta. Pode ser uma inspiração repentina, um encontro inesperado, um sinal sutil no dia a dia. Mas aqueles que têm fé sabem que ele está ouvindo. Seus milagres continuam acontecendo.
Seu nome continua sendo pronunciado nas preces de milhões de pessoas, e sua presença continua sendo sentida por aqueles que acreditam no poder da oração. São Tiago foi um apóstolo, um missionário, um mártir. Mas, acima de tudo, ele continua sendo um amigo dos que confiam nele. Seus passos nunca pararam. Ele ainda caminha entre nós. E aqueles que confiam em sua proteção sabem que ele nunca deixará de atender os chamados da fé. A fé é uma estrada que nunca termina. Ela é trilhada por aqueles que acreditam no invisível, por aqueles que encontram forças mesmo quando tudo parece perdido. E entre aqueles que caminham na fé, há um nome que ressoa há séculos, um nome que se tornou um símbolo de proteção, perseverança e milagres. São Tiago Maior. Ele foi chamado por Jesus, deixou tudo para trás e se tornou um dos pilares da igreja. Ele testemunhou milagres, viu a glória de Deus se manifestar diante de seus olhos e, sem hesitar, entregou sua vida para que o Evangelho fosse espalhado até os confins do mundo. Mas sua missão nunca acabou. São Tiago não foi apenas um apóstolo do passado. Ele continua sendo um guia espiritual, um intercessor poderoso, um protetor daqueles que clamam por ajuda. Seja no meio de uma tempestade, seja em uma estrada desconhecida, seja em um momento de desespero e dúvida, ele sempre aparece para aqueles que confiam nele, porque São Tiago nunca abandona aqueles que o chamam. Muitos acreditam que os santos vivem apenas no céu, que sua missão foi cumprida e que seu papel na terra terminou. Mas os que têm fé sabem que não é assim. São Tiago continua aparecendo para aqueles que precisam dele. Em uma aldeia remota no sul da Espanha, uma mulher chamada Dolores enfrentava uma grande provação. Seu marido estava doente, sua família passava dificuldades, e ela sentia que sua fé estava se enfraquecendo. Todas as noites, antes de dormir, ela pedia um sinal. Uma noite, enquanto rezava, ouviu passos do lado de fora de sua casa. Ao olhar pela janela, viu um homem de vestes brancas segurando um cajado, caminhando lentamente sob a luz da lua. Ela sentiu um arrepio. Saiu correndo para fora, mas ele já havia desaparecido. No lugar onde ele havia passado, encontrou uma pequena concha, o símbolo do caminho de Santiago. Naquele momento, Dolores soube. São Tiago havia estado ali. E a partir daquele dia, sua vida começou a mudar. Seu marido começou a melhorar, sua família encontrou forças para continuar e sua fé foi restaurada. Porque São Tiago sempre responde àqueles que o chamam com o coração sincero. Muitos perguntam se os milagres ainda acontecem, se os santos ainda intercedem, se Deus ainda age na vida daqueles que creem. E a resposta é sim. Em todos os cantos do mundo, fiéis testemunham curas inexplicáveis, livramentos milagrosos e sinais que não podem ser ignorados. Na América do Sul, um homem que havia perdido tudo encontrou um novo propósito ao fazer o caminho de Santiago. Na Europa, uma criança que nasceu com uma doença rara foi curada após uma oração dedicada a São Tiago. Na Ásia, uma mulher que enfrentava dificuldades financeiras encontrou uma solução inesperada no momento em que mais precisava. Esses milagres não são coincidências. São sinais de que a fé nunca é em vão e de que aqueles que confiam em São Tiago sempre serão ouvidos, porque os santos não nos esquecem. E São Tiago jamais deixará de caminhar ao lado de seus devotos. Toda jornada tem um fim, mas a fé nunca termina. São Tiago foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. E mesmo após sua morte, ele continua cumprindo essa missão. Ele guia os que buscam respostas. Ele fortalece os que estão cansados. Ele protege os que precisam de auxílio. Seu nome foi gravado na eternidade, porque sua missão nunca acabou. E enquanto houver um fiel que pronuncie seu nome com devoção, ele continuará respondendo. Seja nas estradas do caminho de Santiago, seja nas batalhas da vida, seja nos momentos de dúvida e incerteza. São Tiago nunca deixará de atender aqueles que o chamam com fé. E sua história não é apenas sobre o passado. Ela continua sendo escrita a cada novo milagre, a cada nova oração, a cada coração que se abre para sua intercessão. Agora, vamos juntos fazer uma oração poderosa a São Tiago Maior, entregando nossos caminhos e nossas batalhas em suas mãos.
Feche os olhos, respire fundo e com todo o coração ore comigo. Ó glorioso São Tiago Maior, fiel discípulo de Cristo e protetor dos peregrinos, tu que andaste ao lado do Mestre, que testemunhaste sua glória e nunca vacilaste na fé, intercede por nós, neste momento. Ajuda-nos a encontrar o caminho certo, a superar os desafios da vida, a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecer incerto. Tu que és luz para os que caminham na escuridão, fortalece-nos nas tempestades, guia-nos quando nos sentirmos perdidos e protege-nos de todo mal. Que possamos seguir teu exemplo de coragem e devoção, que possamos, como tu, deixar tudo para seguir Cristo, e que nossa fé seja firme como a tua. São Tiago Maior, apóstolo de Cristo, guia-nos sempre no caminho da verdade, e nunca nos deixe sem tua proteção. Amém. Que esta oração chegue aos céus, e que São Tiago continue a interceder por cada um de nós. E lembre-se, ele nunca abandona aqueles que o chamam com fé.